Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. O padre Firmin Gbagboa, vigário-geral da Diocese de Bambari, foi morto com um tiro na passada sexta-feira, dia 29 de junho. Quem o conheceu não consegue compreender como é que alguém possa assassinar um homem tão bom, tão generoso, que gastou grande parte das suas energias na promoção da paz. Mas o ódio que está à solta na República Centro-Africana parece ser mais forte. Neste país em guerra, ninguém está protegido, ninguém está seguro e a Igreja, os pais, as irmãs, os cristãos continuam a ser um alvo, continuam na mira das armas. Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é a Fundação AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então à primeira notícia de hoje, de que já demos nota logo na abertura do programa. O assassinato de um sacerdote na República Centro-Africana. Em linha via Skype tem comigo agora a diretora da Fundação AIS, a Catarina Martins de Betancourt, que está em Londres em trabalho, onde aliás vai permanecer durante os próximos dias. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e a todos os nossos telespectadores. Dizia eu que o assassinato de um padre, o padre Firmin Gbagboa, na passada sexta-feira, dia 29 de junho, na Diocese de Bambari, é revelador do clima de guerra e de violência que se vive neste país, a República Centro-Africana. Exatamente, Paulo. O assassinato deste sacerdote revela também que ninguém está a salvo neste país, que ninguém está seguro e que ninguém está efetivamente protegido, nem mesmo nas igrejas. De facto, a situação na República Centro-Africana parece estar incontrolável, com grupos armados e milícias de autodefesa, os Seleka e os Antibalaka, a semearem o terror e a morte entre as populações civis desde 2013. Uma das primeiras reações ao assassinato do padre Firmin veio de um outro sacerdote, Mathieu Bombodo, pároco na Catedral de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Bangui, que se mostrou inconsolado, dizendo que Catarina não conseguiu compreender como alguém possa ter querido matar uma pessoa tão bondosa. Bondosa e militante da paz. O padre Bondobo pergunta mesmo o que fez de errado. O padre Firmin, que agora foi morto a tiro, ele que sempre falou a favor da paz e sempre falou a verdade. É por isso que este sacerdote afirma que ninguém está protegido, ninguém está seguro no país, mas que a Igreja, apesar de toda a violência, todas as ameaças, não vai nem pode ficar em silêncio. Nós temos um registro do som da reação do padre Mathieu a mais este assassinato, a mais este ato de violência extrema na República Centro-Africana. Vamos já escutar essas palavras, lembrando que no final do mês passado, os bispos deste país africano publicaram uma carta em que constatavam com espanto e amargura que estavam a chegar novos mercenários ao país, o que tornava ainda mais difícil a resolução desta crise tão grave. La Chiesa in Centro-Africa é em tristeza. A Igreja na República Centro-Africana está triste e pesarosa pela morte do padre Firmin Gbagboa. Dispararam um tiro no estômago e ele morreu em consequência deste grave ferimento. Esta situação complica ainda mais a vida na África Central, porque todos nós temos falado por muito tempo de paz, falado da coesão social, e este homem de Deus, o que é que ele fez de errado? Ele é um dos que na Diocese de Bambari sempre falou a favor da paz e sempre falou a verdade. E isso é mais uma prova do facto de que a paz é um grande desafio na República Centro-Africana e que aqueles que têm as armas, aqueles que matam, aqueles que praticam o mal, ainda estão lá, na cidade de Bambari, que nunca foram embora. Recentemente ouvimos que Bambari é uma cidade tranquila, que não há mais armas em Bambari. É uma mentira. A prova é que o padre Firmin foi morto. Outro país em guerra é o Sudão do Sul. Nos últimos dias, reacendeu-se a esperança de que a violência poderia estar a chegar ao fim com a assinatura de um acordo de cessar-fogo pelo presidente Salva Kiir e pelo líder da oposição e ex-vice-presidente Riek Machar, em Khartoum, a capital do vizinho Sudão. Acordo que, Catarina, durou apenas umas horas.
De facto, Paulo, o acordo de cessar-fogo no Sudão do Sul durou mesmo muito pouco tempo. O primeiro sinal de confrontos ocorreu em Moboro, uma localidade no noroeste do país, no sábado, dia 30 de junho. Este episódio de violência gerou logo uma troca de acusações entre partidários de Kiir e os de Machar sobre a responsabilidade pela violação do acordo de paz. Esta é, Catarina, a segunda tentativa frustrada de um acordo de paz no Sudão do Sul nos últimos meses. Sim, em dezembro do ano passado, outro acordo entre os dois homens fortes do país durou também poucas horas, o que levou então a comunidade internacional a ameaçar o país com sanções vigorosas, mas que não impediram a continuação da violência em todo o país. O Sudão do Sul proclamou a independência em julho de 2011. Pouco mais de 2 anos depois, no final de 2013, o país entrou em guerra civil, opondo partidários do presidente Salva Kiir e do seu ex-vice-presidente Riek Machar, acusado então de estar a preparar um golpe de Estado. O conflito no mais jovem país do mundo causou já dezenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, sendo considerado, por isso, um país prioritário pela Fundação AIS, dada a urgência de auxílio às populações e à dimensão da crise humanitária. Na semana passada falámos aqui da Nigéria, a propósito de mais uma situação de enorme violência, com mais de 8 dezenas de mortos em confrontos entre pastores Fulani e agricultores cristãos. Pastores Fulani que, a par dos terroristas do Boko Haram, são os principais responsáveis pelo terror que se tem abatido sobre as comunidades cristãs. Hoje vamos falar da Nigéria, pois, Catarina, segundo dados revelados na semana passada pela Amnistia Internacional, só nos primeiros 6 meses deste ano morreram mais pessoas neste país africano do que em todo o ano de 2017. Precisamente, Paulo, e esses dados são inquietantes. Osoya Ajigo, diretor do escritório da Amnistia Internacional na Nigéria, assegura que na primeira metade do corrente ano morreram essencialmente vítimas de violência de grupos islamitas 1.814 pessoas na Nigéria. Este número contrasta fortemente com as 894 pessoas mortas ao longo de todo o ano de 2017, e este responsável da Amnistia diz que estas mortes são resultado de conflitos entre agricultores cristãos e pastores, ataques do Boko Haram e bandidos armados. Um dado importante nas declarações deste responsável da Amnistia Internacional na Nigéria e que vem, aliás, na linha das preocupações já manifestadas pela Igreja Católica neste país, é a sensação, Catarina, para não dizer algo mais forte, de que as autoridades negligenciam a proteção das pessoas, a proteção das populações. De facto, Osoya Ajigo acusou as autoridades de negligenciarem a proteção das populações, dizendo que têm a responsabilidade de proteger vidas e propriedades, mas claramente não estão a fazer o suficiente. A Nigéria é um país onde os cristãos são vítimas de inúmeros casos de perseguição por motivos religiosos. Infelizmente, isto acontece em muitos outros países. Acontece e tem de ser denunciado. E em muitos países não são só os cristãos as vítimas da intolerância e da violência. Em Itália decorreu recentemente um simpósio patrocinado pela Fundação AIS, em que esta questão, a perseguição por motivos religiosos, foi o tema principal. Já lá iremos. Para já, e aproveito o facto de continuar a ter a diretora da AIS connosco via Skype, recordo, ela está em Londres, em reunião de trabalho. Portanto, aproveito o facto de ter aqui a diretora connosco para falar do relatório anual da ajuda à Igreja que sofre e os resultados obtidos pela instituição no ano passado. Este será um tema a que regressaremos na próxima semana, mas para já o destaque vai para o crescimento do número de projetos de solidariedade apoiados pela AIS, Catarina, a nível internacional. Foram cerca de mais meia centena de projetos, Paulo, o que significou que no ano passado a Fundação AIS, e graças à extraordinária generosidade dos seus benfeitores e amigos, apoiou 5.375 projetos de solidariedade em 149 países. Na próxima semana regressaremos a este tema para avaliarmos em maior detalhe o que significou o trabalho desenvolvido pela AIS em todo o mundo. Mas podemos adiantar que a maior fatia deste orçamento de quase 125 milhões de euros destinou-se a apoiar o Médio Oriente. E apoiar o Médio Oriente, a Igreja no Médio Oriente, significou, Paulo, uma ajuda muito significativa para com o Iraque, onde está em curso a campanha Regresso às Origens, que tem o objetivo, como já dissemos várias vezes, de permitir, através da reconstrução das casas, das igrejas, o retorno dos cristãos às suas aldeias e vilas na planície do Nínive, de onde foram expulsos pelos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico no verão de 2014, há precisamente 4 anos.
Além dessa campanha no Iraque, há alguma outra que a Catarina queira destacar e que represente bem o esforço solidário da AIS no mundo no ano passado? Há várias, aliás, todas elas são importantes e até fundamentais, mas gostaria de destacar apenas duas. A campanha Uma Gota de Leite, para as crianças mais desfavorecidas de Alepo, na Síria, e a campanha Uma Panela Cheia, que foi desencadeada recentemente para acudir as populações famintas da Venezuela e que é o prolongamento de todo um trabalho de ajuda humanitária que teve o seu início quando a crise neste país sul-americano começou a afetar seriamente as populações. Estas três campanhas, no Iraque, na Síria e na Venezuela, traduzem bem o nosso papel no mundo: apoiar as populações que passam fome, ajudar as crianças mais fragilizadas na Síria, um país em guerra há vários anos, já há cerca de 8 anos, e apoiar a reconstrução das casas dos cristãos na planície do Nínive para que a presença cristã não desapareça nestas terras bíblicas. Obrigado, Catarina. Fica aqui a promessa de que para a próxima semana voltaremos a este assunto, a este relatório que nos faz como que um balanço de como se aplicou em projetos concretos a generosidade dos benfeitores e amigos da AIS. Vamos agora então falar do simpósio apoiado pela Fundação AIS e que decorreu em Roma sobre a perseguição das minorias no mundo por motivos religiosos. Um simpósio que, Catarina, ficou marcado por alguns testemunhos. Testemunhos de yazidis, de cristãos e de membros da comunidade Rohingya. O simpósio sobre a defesa internacional da liberdade religiosa, foi assim denominado, foi organizado pela Embaixada dos Estados Unidos na Santa Sé e contou com o patrocínio da Fundação AIS e da comunidade de Santo Egídio e realizou-se, como já disse, em Roma, no passado dia 25 de junho. Este vai ser, aliás, um tema que a acompanhar por aqui também ao longo das próximas semanas. Mas para já vamos, Catarina, dizer que os testemunhos de yazidis, de cristãos e de Rohingya traduziram casos concretos de perseguição religiosa contra minorias em 3 países, o Iraque, Paquistão e Myanmar. Precisamente, Paulo, é preciso dizer também que estes 3 países têm sido palco, nos últimos anos, de violência extrema contra minorias religiosas, havendo mesmo sinais, em alguns casos, tentativas de genocídio. Estamos a falar de testemunhos de perseguição religiosa num seminário organizado pela Fundação AIS. Estamos a falar de quem, Catarina? De Dom Joseph Coutts, recém-nomeado cardeal pelo Papa Francisco, que explicou como é perigosa e difícil a vida no Paquistão para a minoritária comunidade cristã. Estamos a falar também de Zier Khan, um ativista Rohingya, e de Salva Kala Rasho, que conheceu na pele o sofrimento das mulheres yazidis escravizadas pelos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico. Como eu disse há pouco, este simpósio ficou marcado por estes testemunhos de que irão ser objeto de análise por aqui nas próximas semanas. Hoje vamos debruçar-nos sobre as palavras de Dom Joseph Coutts, um dos novos cardeais da Igreja Católica e nosso bem conhecido, pois eu já esteve em Portugal a convite da Fundação AIS. Catarina, em síntese, o que disse Dom Joseph Coutts? Ele denunciou a perseguição aos cristãos no Paquistão, explicou que o primeiro ataque às igrejas e comunidades cristãs no seu país ocorreu em 2011, depois do 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, quando os muçulmanos extremistas decidiram que os cristãos eram os representantes dos Estados Unidos. Foi assim que a violência começou. Dom Joseph Coutts explicou ainda, Paulo, que o Paquistão é uma sociedade onde a religião é extremamente importante, a tal ponto que as pessoas estão dispostas até a matar por causa da sua fé. Ele denunciou que há forças a operar na sociedade, há grupos islâmicos e outros que defendem a ideia de que o Paquistão deve ser um Estado islâmico, gerido por leis islâmicas, uma teocracia tal como a Arábia Saudita, por exemplo. A provar esta ideia, o cardeal Coutts referiu a lei da blasfémia, que criminaliza os insultos ao profeta Maomé ou a profanação do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Lei da blasfémia que tem sido usada de forma inapropriada para acusar e condenar inocentes, muitas vezes cristãos. O que se passou, aliás, com Asia Bibi, a cristã, mãe de 5 filhos e condenada à morte por ter bebido apenas um copo de água de um poço, é bem exemplo disso. Os nossos colegas da Rome Report estiveram em Karachi, na diocese de Dom Joseph Coutts, e falaram com ele sobre esta questão, a lei da blasfémia. Vamos ver. No Paquistão, a introdução da lei da blasfémia nos anos 80 promoveu o caos. Acusar simplesmente alguém de ter desrespeitado Maomé ou o Corão é pôr a vida dessa pessoa em risco. Joseph Coutts, arcebispo de Karachi, explica que esta ferramenta é um flagelo para todos, não apenas para as minorias religiosas. Ele lembra-se do caso do Marshal Khan, um muçulmano de 24 anos, estudante da área de comunicação.
Em abril de 2017, dezenas de pessoas foram buscá-lo ao seu dormitório. Despiram-no, espancaram-no, alvejaram-no e atiraram-no do segundo andar. Foi um enorme choque para todos. O pai daquele estudante diz que não acredita que o filho tenha falado contra o profeta Maomé, que não o poderia ter feito porque era um bom muçulmano. Por isso, abriu um processo judicial e agora há pressão sobre o governo e a polícia para se fazer uma investigação adequada. A investigação valeu a pena e o tribunal paquistanês responsável tomou uma decisão forte, condenando 31 pessoas, 5 à prisão perpétua e 1 à morte. Quds explica que casos semelhantes, tal como o de Azai Bibi e muitos outros, demonstram que a lei da blasfémia se tornou um flagelo para a sociedade. O problema com a lei da blasfémia é que ela pode ser facilmente usada de forma desadequada. E é isso que está a acontecer. É muito fácil acusar alguém de blasfémia ou de profanar o livro sagrado, o Corão, e essa pessoa fica logo em apuros, porque a religião é algo muito emocional para nós, mexe com as emoções de todos. Because religion for us is a very emotional thing. Everybody gets excited. O arcebispo de Karachi diz que, embora os cristãos sejam um alvo fácil no Paquistão, o seu exemplo não passa despercebido. O caso mais evidente foi o da religiosa alemã Ruth Pfau, que dedicou quase 50 anos da sua vida a cuidar dos leprosos do país. Faleceu em 2017, aos 87 anos, e era apelidada de Madre Teresa do Paquistão. O governo do Paquistão fez-lhe um funeral oficial de Estado, o que nos surpreendeu também a nós. E depois, ainda há mais, os Correios emitiram um selo para honrar a doutora Ruth Pfau. Has printed a stamp, a postage stamp, to honor Dr. Ruth Pfau. Posso dizer estas coisas com orgulho e tenho a certeza de que os meus amigos, irmãos e irmãs muçulmanas aceitam que a Igreja está a fazer mais do que a sua pequena capacidade lhe permite. A lei da blasfémia provou ser uma saída fácil para resolver questões pessoais. O aumento do fanatismo pode complicar a vida às minorias cristãs, que nem chegam a 4% dos 200 milhões de habitantes. O Papa conhece a situação do Paquistão em primeira mão. Nos finais de fevereiro, encontrou-se com os familiares de Azai Bibi em meados de março com o arcebispo do país. Escutámos Dom Joseph Quds, o novo cardeal do Paquistão e grande amigo da Fundação AIS, a propósito do simpósio que decorreu em Itália, em que a questão da perseguição às minorias religiosas esteve em debate. Além dos cristãos paquistaneses, escutou-se em Roma também o testemunho de uma Yazidi, que foi escravizada no Iraque, e ouviu-se também o testemunho de um defensor dos Rohingya, uma minoria religiosa presente em Myanmar e que tem sido vítima de graves atropelos aos direitos humanos. Vamos agora à boleia dos nossos colegas da ONU até Bangladesh, ao encontro de um português, Manuel Pereira, que é coordenador em Cox's Bazar da resposta humanitária da OIM. Ele vai falar-nos precisamente dos Rohingya. Recorde-se que no início desta semana o secretário-geral da ONU esteve precisamente de visita a campos de refugiados no Bangladesh que albergam, calcula-se, quase 1 milhão de pessoas e, na sua maioria, muçulmanos Rohingya, em fuga da repressão do exército birmanês. Estamos aqui em Cox's Bazar para lidar com a emergência do deslocamento dos refugiados Rohingya. A IOM e os parceiros internacionais neste momento estão concentrados na melhoria das condições de vida das pessoas. A topografia do terreno e o número de pessoas que chegaram em tão curto espaço de tempo criaram problemas logísticos e grandes necessidades de resposta. A IOM e os parceiros têm, nos últimos meses, feito um esforço muito grande para melhorar as condições de abrigo, garantir que as pessoas têm acesso a comida.
Agora vamos até à Venezuela, pois a campanha de que temos vindo a falar aqui nas últimas semanas, Uma Panela Cheia, está a ter um grande impacto junto dos nossos benfeitores e amigos. Esta é uma campanha que visa ajudar a Igreja venezuelana, a ajudar as comunidades locais nestes dias em que se passa fome neste país. Podemos dizer, Catarina, que reina um caos absoluto na Venezuela. Quando há fome, quando as pessoas não sabem como alimentar os seus filhos ou quando não podem comprar os medicamentos que precisam, isso é catastrófico, Paulo, e por isso a Fundação lançou esta campanha Uma Panela Cheia. Segundo o último relatório da Caritas Venezuela, Paulo, a inflação alimentar superou os 1.300% em 2017 e isto significa o caos absoluto na vida do dia-a-dia, a pobreza e a miséria. Na passada semana referi que um cabaz básico para alimentar uma família custa o equivalente a 50 salários mínimos. Isto é assustador, Paulo. É preciso fazer alguma coisa pelo povo venezuelano e não podemos ficar indiferentes a esta tragédia. Como é que os portugueses, quem nos está a ver neste momento lá em casa, podem ajudar nesta campanha? Tenho a certeza, Paulo, que os nossos benfeitores e amigos não vão deixar mais uma vez de responder a este SOS. Eu peço apenas que entrem em contato connosco. Telefonem-nos para o nosso telefone 21 754 4000 para darmos toda a informação necessária ou então poderão ir ao nosso site fundação-ais.pt. A situação é de emergência, pelo que a ajuda também tem de ser imediata e à altura das necessidades. Há pessoas com fome na Venezuela e é preciso ajudar este povo, é preciso ir muito rezar por ele. E deixo aqui este apelo muito direto. A Igreja da Venezuela lançou-nos um verdadeiro SOS. Vamos ajudar a Igreja da Venezuela, vamos ajudar o povo da Venezuela a ultrapassar este momento tão difícil da sua história. Não há tempo a perder. Obrigado, Catarina. Vamos agora ao encontro do Bispo de Margarita, uma das dioceses venezuelanas, em que mais tem procurado ajudar as populações a combater esta penúria de alimentos, de medicamentos, até já de combustíveis, em alguns casos. Vamos escutar o depoimento de Dom Fernando Castro Aguayo. Uma de minhas preocupações maiores como obispo de Margarita Uma das minhas principais preocupações como bispo de Margarita são os sacerdotes. Quer dizer, estamos a viver momentos em que adquirir alimentos, medicamentos e ter alguma segurança constitui a prioridade. O poder adquisitivo da moeda é algo ínfimo. O poder aquisitivo da moeda é muito reduzido e aquilo que recebe um sacerdote ou que eu possa receber como ajuda pelo meu serviço pastoral praticamente não dá nem sequer para comprar 1 quilo de farinha ou 1 litro de leite. Realmente a situação é como muito apurada. Realmente a situação é muito complicada e eu procuro buscar os meios para que os sacerdotes possam ter as condições mínimas de sustento. De facto, nos meus contactos com o estrangeiro, consegui arranjar medicamentos para eles e também para os seus pais. Também consegui alimentos que chegaram à Ilha Margarita, mas evidentemente isto não é suficiente. O que seria lógico é que os sacerdotes, mesmo com muitas dificuldades, pudessem adquirir o mínimo necessário para a sua sobrevivência, assim como a pessoa que os acompanha, a sua mãe, a sua irmã, o sobrinho ou a sobrinha. Todo o apoio que a Fundação AIS nos dá é realmente um alívio, porque nos permite constituir de alguma maneira um fundo que possa ser administrado para que os sacerdotes possam desenvolver-se o melhor possível. É evidente que isso não retira a precariedade que o país está a viver. No entanto, permite-nos trabalhar mais e talvez preocupar-nos menos com estas necessidades mínimas, tornando mais fácil o trabalho pastoral. Seria muito triste que o tempo que um sacerdote tem de dedicar à assistência aos seus doentes, a celebrar a Santa Missa, a organizar a caridade, a celebrar os sacramentos, tivesse de ser passado numa fila para arranjar alimentos ou simplesmente não ter nada para comer ou ter a preocupação de que não falte um medicamento num determinado momento. Este é o momento da solidariedade. Eu peço a Deus, em primeiro lugar, eu como bispo e todos os sacerdotes que sofremos as mesmas necessidades que o nosso povo, para que possamos prestar o melhor serviço possível, atendendo às necessidades mínimas de cada um.
de que en primer lugar yo como obispo y todos los sacerdotes que sufrimos las mismas necesidades que nuestro pueblo. Graças a muitas pessoas é possível ajudar e aliviar estas necessidades e, naturalmente, sempre com uma esperança muito grande no Senhor que permite estas situações das quais iremos recolher muitos frutos de amor, de solidariedade, de caridade, em suma, de serviço pastoral. Una esperanza muy grande en el Señor que permite estas situaciones de la cual sacaremos muchísimos frutos de amor, de solidaridad, de caridad. Portugal já foi afastado do Mundial de Futebol, mas isso não tira interesse para os amantes do chamado desporto rei. Vamos ver quem vai levar a taça para casa. Lá mais para a frente, a fechar o programa, vamos ficar a conhecer o perfil de mais alguns dos jogadores de uma hipotética seleção da Igreja. Mas que seleção é esta? A história conta-se em duas linhas. A Fundação AES decidiu fazer uma campanha de marketing, aproveitando o Campeonato Mundial de Futebol, e convocou alguns dos seus mais ilustres membros, padres, irmãs, até bispos. A Fundação convocou-os para mais uma missão, para mostrar ao mundo o trabalho que se faz todos os dias junto dos mais desfavorecidos, dos mais pobres, dos cristãos perseguidos. Esta seleção tem treinador e tudo, mas falta-lhe um jogador, falta o ponta de lança. E esse lugar está reservado para si. Está disponível para vestir a camisola da AES? A Pela Rocha vai explicar-nos tudo, já de seguida. A irmã Annie de Margem nem é muito alta, mas todos os dias ela evita os ataques da equipa adversária que quer marcar pontos junto das famílias de Alepo, Assaka e Damasco, na Síria, através da fome, da doença ou da solidão. Com a irmã Annie à baliza, centenas de famílias sentem-se mais protegidas. Sabem que, por mais fortes que sejam os adversários, podem sempre contar com ela. Poderia haver melhor guarda-redes? À frente da irmã Annie, nesta seleção improvável de futebol, que é uma pequena mostra do trabalho desenvolvido pela Fundação AIS junto das comunidades mais desfavorecidas, estão 4 defesas. Uma irmã, 2 padres e um cardeal. Um cardeal? É o arcebispo de Bangui. Qual é o papel do cardeal Nzapai Lainga? Neutralizar a oposição. Na República Centro-Africana, um dos países mais pobres do mundo, é preciso ir a jogo para anular os ataques de grupos armados, os Seleka e os Anti-Balaka, que têm espalhado a violência e a morte junto às populações. E o cardeal Nzapai Lainga tem revelado uma enorme coragem, pondo até a própria vida em risco. É um verdadeiro craque. Ao lado do cardeal Nzapai Lainga está outro bispo também, habituado ao jogo duro dos adversários. E que adversários! Um deles é nada mais nada menos do que o Boko Haram, um dos mais sanguinários grupos jihadistas a atuar em África. Mas Dom Oliver Dueme, bispo de Maiduguri, tem respondido à altura do adversário, criando projetos para apoiar as centenas de viúvas e de órfãos que são uma das mais terríveis consequências dos ataques dos terroristas. Dom Oliver é conhecido por usar uma arma terrível sempre que está em campo. A oração do terço é imbatível. A meio-campo, a Fundação AIS selecionou 4 jogadores, 2 padres e 2 freiras. Um deles é o padre George Jaola, um verdadeiro capitão que todos os dias trabalha junto às famílias cristãs que foram forçadas a deixar as suas aldeias na planície de Nínive depois dos ataques do ISIS. Como avançados, a Fundação AIS convocou atletas habituados a jogar em campos difíceis. Um deles é o Padre Shields, o único sacerdote católico na Sibéria Oriental. O Padre Shields trabalha bem a equipa, mas está também habituado a jogar sozinho. Prova disso é o facto de a missão católica mais próxima estar a 1.300 km de distância. Mas isso não o perturba. Mesmo quando tem de ser ele a ir só ao jogo, o Padre Shields não deixa a equipa ficar mal. Qual é o segredo? Todas as semanas ele passa um dia em oração. É aí que planeia a tática e estabelece o plano de jogo. A equipa, como se vê, está preparada para enfrentar os mais duros adversários, para jogar nos campos mais difíceis, para ir a jogo contra tudo e todos. Mas falta um jogador, o ponta de lança, o número 7, o nosso Cristiano Ronaldo. Falta? Claro que não. O craque maior é o benfeitor, o amigo da Fundação AIS. É ele que sustenta a equipa, que a leva tantas vezes ao colo, que a protege, incentiva e apoia. Que a sustenta,
Nos estádios deste Mundial na Rússia, escutam-se cânticos de incentivo às equipas, com os fãs vestidos a rigor e prontos a ajudar os seus ídolos. Com a Fundação AIS acontece precisamente o mesmo. Milhares de benfeitores apoiam a equipa, sabendo que estão milhares de vidas em jogo em tantos lugares do mundo. Com a força das suas orações, a Fundação AIS é uma equipa imbatível. Falta o ponto de lança à nossa seleção? Esse lugar está reservado para si. Está disponível para vestir a camisola da AIS? Agora vamos para Cara, vamos para o Mosteiro de São Tiago Mutilado, ao encontro da irmã Miri. Hoje, esta jovem religiosa portuguesa vai dizer-nos que a Síria vive já tempos de relativa acalmia com a derrota e expulsão dos núcleos jihadistas na maior parte do território, havendo, no entanto, ainda bolsas de combatentes, especialmente no norte e no sul do país. Mas com a guerra a chegar ao fim, começa-se já a falar na reconstrução do país. A situação agora aqui no país vai muito melhor. Agora, os focos da guerra são sobretudo no norte do país e no sul, junto à fronteira com a Turquia, na região que se chama Idlib, que fica a oeste de Alepo, a oeste e norte de Alepo. E também no sul, na região que se chama Daraa e Quneitra, junto à fronteira com a Jordânia e com Israel. Também há ainda um foco na zona este, restos da presença de ISIS, que é sobretudo uma região desértica, mas onde há algumas vilas, e também o exército está lá a libertar. Mas aqui na região do centro do país, onde havia muitos pequenos aglomerados, separados uns dos outros, que eram ainda que estavam ainda nas mãos de rebeldes ou de terroristas, essas regiões todas foram libertadas. Por isso agora as pessoas estão muito mais calmas e em paz, que podem ir e vir. A autoestrada está livre. Damasco já não corre perigo nenhum. Agora fala-se sobretudo em reconstrução. São os projetos que nas organizações humanitárias estão a sair. Reconstrução, plantação de vinhas, etc. e tal. Reconstruir o país, recomeçar a economia. No entanto, a guerra ainda não acabou. Junto às fronteiras da Turquia e de Israel, sobretudo aquela de Israel, onde há sempre muitas ameaças que Israel ataque, e já tem atacado, para dizer a verdade. Já tiveram uma resposta da parte da Síria, felizmente que isso não continuou, mas apesar que as coisas vão melhores, não quer dizer que a guerra esteja acabada, e esperemos, rezemos. É uma intenção que confio ardentemente à vossa oração, é que não haja escaladação nenhuma, porque o exército assírio não vai parar até que consiga libertar todo o seu território. Mas nestas regiões fronteiriças há conflitos de interesses, e isso pode trazer a Terceira Guerra Mundial. Estamos já na reta final do nosso programa. Vamos, sem demora, conferir quais as mensagens que o Papa Francisco nos enviou esta semana através da internet.
Agora é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. Na semana passada, Maria Durão, terapeuta na comunidade de Val da Cor e compositora, passou o testemunho a Joana Carneiro, maestrina. Vamos agora escutar a sua mensagem. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Maria Durão este desafio que me lançou e a minha escolha da Sagrada Escritura está na primeira epístola de São João. Eu gostaria de destacar duas passagens. A primeira é: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus. E a segunda: a Deus nunca ninguém o viu. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chegou à perfeição em nós. O primeiro pensamento que João me provoca é muito simples e traz-me uma enorme alegria e uma enorme paz. É que Deus é essencialmente amor. Esse amor é revelado em nós e permanece em nós. O segundo pensamento tem a ver connosco, que somos o foco desse amor gratuito e somos também os protagonistas da criação divina. Ver a Deus no sentido terreno é uma busca que não faz sentido. E eu penso que a inspiração que João me dá é que, amando a Deus e os outros, faz com que eu própria consiga conhecer Deus. E sobre amar, felizmente, os nossos líderes espirituais têm-nos dado muitas pistas. Lembro-me da encíclica de Bento XVI e das muitas palavras do Papa Francisco. Nomeadamente numa manhã de domingo, quando nos disse que o amor a Deus e o amor ao próximo são duas faces da mesma medalha. E dizia mais: nós temos muita sorte porque temos um exemplo concreto deste amor, na figura e na vida de Jesus Cristo. E recordo muitas vezes destas palavras de João e de um repto que me foi lançado há muitos anos, há mais de 20 anos, através de uma homilia de uma qualquer quarta-feira em Chicago, onde eu vivia, na qual o sacerdote nos disse: cuidado como amas, cuidado como vives, é que podes ser o único Cristo na vida de muitos. Será que somos capazes? Por falar em reptos, é com muito gosto que agora lanço o mesmo repto para escolher uma passagem da Sagrada Escritura à minha mãe, Maria do Rosário Carneiro. Foi Joana Carneiro e para a semana cá teremos então a sua mãe, Maria Rosário Carneiro, ex-deputada. Estamos mesmo no fim do nosso programa, mas antes de ficarmos a conhecer então em detalhe mais alguns dos jogadores da seleção da Fundação AIS, como já temos vindo a fazer aqui ao longo das últimas semanas, vamos aproveitar ainda a ligação até Londres, onde está a diretora da Fundação AIS, para lembrar aos nossos telespectadores que a Fundação AIS organiza todos os anos uma peregrinação nacional e que estão todos convidados. Exatamente, a Peregrinação Nacional da Fundação AIS tem esse propósito específico, aproximar a família AIS, dar-nos a conhecer uns aos outros, e por isso deixo aqui um convite a todos os que nos acompanham nos nossos programas de televisão ou de rádio, ou os que já são nossos benfeitores, ou até voluntários, ou todos os que gostariam de fazer parte desta grande família. Venham até Fátima, participem nesta peregrinação que é sempre, acima de tudo, um encontro de amigos. Como já disse, vai ser em Fátima, no dia 16 de setembro, um domingo, portanto. O programa é muito simples e está já disponível no nosso site, na internet, em fundação-ais.pt. Haverá missa no santuário às 11 da manhã, o que se segue um almoço e um tempo de convívio. Por isso, contacte-nos pelo nosso telefone 217544000 e dir-lhe-emos tudo o que é necessário para participar. Obrigado, Catarina. Como estamos mesmo no fim do programa, despeço-me já. Boa reunião e até para a semana. Adeus, Paulo, e até para a semana também, se Deus quiser. Bom, como eu disse há pouco, e retomando o tema da história da semana, vamos agora, tal como prometido, ficar a conhecer mais alguns dos jogadores da seleção e jogadoras da seleção da AIS.
padre Jorge Jaola Médio. O médio é muito importante para controlar e direcionar o tipo de jogo e, igualmente fundamental, é o papel do padre Jorge na organização da reconstrução das aldeias e cidades cristãs da planície de Nínive. É preciso ter a cabeça fria, pensar com antecedência, decidir as posições, ajudar e encorajar os jogadores cansados e responder rapidamente a situações inesperadas. Muitos aspectos diferentes para todas estas famílias iraquianas que desejam regressar às suas casas que foram destruídas pelo ISIS. O padre Jorge está a lidar com a situação com grande destreza no seu próprio campo no norte do Iraque, na fronteira com o Kurdistão, preparado para entrar no campo como construtor, arquiteto, canalizador ou eletricista. Como qualquer bom jogador do meio-campo, precisa de conseguir desempenhar qualquer papel. Padre Walter Coronel, médio avançado. Esta é a melhor maneira de descrever o trabalho do Padre Walter no Equador. Disponível para ajudar a equipa da sua igreja local onde quer que o seu bispo dele necessite. Ele está sempre pronto para ir em auxílio dos seus companheiros de equipa. Missionário na região da Amazónia, em áreas distantes da civilização e ameaçadas pelas cheias, até o terremoto ter atingido o Equador em 2016, pondo o país de joelhos e afetando, acima de tudo, a diocese de Porto Viejo, a sua diocese natal. O seu bispo pediu-lhe para coordenar a ajuda a milhares de vítimas e agora que o pior passou, está a dedicar-se à recuperação e reconstrução de capelas e igrejas que são sempre o foco da nova esperança perante o tamanho sofrimento. Portanto, o padre Walter já conseguiu reabrir mais de meia dúzia de igrejas com a ajuda da AIS. Grande organizador, ele proporciona o equilíbrio estratégico a toda a equipa, guiando o ritmo e não se deixando desencorajar pela falta de meios. O arcebispo Franjo Comarica de Banja Luka é um combatente inato que se dedica a reivindicar os direitos da comunidade católica na Bósnia e Herzegovina. Ele precisa de acentuar a dimensão vertical para encontrar a profundidade espiritual, mas também de trabalhar na dimensão horizontal a fim de manter a presença católica viva, enquanto outros procuram apenas mandar por o banco a comunidade católica e forçá-la a emigrar. Não tem medo de falar claramente quando é necessário ou ir à luta quando se joga de forma desigual. Num país que é um barril de pólvora prestes a arrebentar, o arcebispo Comarica não se deixa intimidar pela hostilidade e a indiferença à sua volta. Vou continuar a lutar apesar de me terem atacado mesmo fisicamente. Se permanecermos em silêncio, os nossos adversários vencerão. Acabamos de tomar conhecimento de mais 3 dos jogadores da seleção da Fundação AIS, uma seleção presente em mais de 140 países do mundo. Na próxima semana iremos continuar a espreitar a nossa equipa, que todos os dias marca golos no mais importante campeonato do mundo. Não é o que se joga na Rússia, é sim o campeonato da solidariedade, da ajuda à igreja que sofre. E assim, falando de futebol, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Despeço-me com amizade em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até a próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.